Amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria, porque Ele é digno. Amém.
Ninguém se compara a ti, Senhor. Eu e a minha família queremos vos saudar com a paz do Senhor. E queremos também partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossa vida, assim como uma pequenina reflexão. E para isso queremos vos convidar a abrir na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E assim diz a palavra do Senhor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E essa é a nossa vontade, é esse o desejo de Deus, que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Oh, bebezinha, se calhar levas elas para o parquinho, não é? E termina a meditação. Até já, bebês. Amém. E é esse o desejo de Deus, que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E o que é que Deus faz? Deus usa a sua palavra, Deus usa pessoas e Deus usa situações difíceis. Notem o seguinte, a palavra de Deus dá-nos a verdade que precisamos de saber, o povo de Deus dá-nos o apoio que precisamos para crescer e as circunstâncias difíceis dão-nos o ambiente que precisamos para mostrar a nossa parecência com Cristo. Ok? E considerando um pouco a realidade que temos vivido, que é uma realidade de pandemia global, de confinamento obrigatório, eu considero isso circunstâncias difíceis e perigosas, porque com todas essas variações do vírus, nós jovens já não podemos dizer que estamos 100% seguros. E sim, eu considerava-me, e notem que eu uso no passado, eu considerava-me preso dentro de casa e encarcerado dentro da minha própria mente. Já faz quase um ano desde que todos nós fomos atropelados por esta nova realidade e tem sido assim um tempo onde confesso que temos passado algumas dificuldades e especialmente pelo facto da pessoa estar encerrada em casa e é um pouco sobre esse testemunho, um testemunho de vitória, da vitória que Deus nos deu, que eu quero partilhar convosco. Mas falando sobre a mente é um pouco uma partida que ela nos coloca, porque a nossa mente ela não gosta de novidades, não gosta de tédio. A nossa mente ela gosta de rotina e o tédio que todos nós passamos hoje em dia, e atenção que o vosso problema pode não ser tédio, mas o tédio que nós passamos hoje em dia, ela é como se fosse uma prisão, um cárcere. E vocês dizem, um cárcere, uma prisão, mas efetivamente qual é a diferença? Dos que estão presos? Sim, tem aqueles que realmente estão presos porque cometeram uma infração, cometeram um delito e têm realmente que estar encerrados, mas hoje em dia existem muitos tipos de cárcere. Pessoas que estão encarceradas na sua própria mente, pessoas que estão presas pela sua religiosidade, pessoas que estão aprisionadas no seu físico, pessoas que estão aprisionadas numa dieta que não conseguem cumprir, pessoas que estão aprisionadas em vícios e aquilo que particulariza todas essas pessoas, todas essas situações que eu fui dizendo, inclusive a que eu passei, é que todos nós queremos fugir desta prisão, queremos voltar a ter queremos voltar a ter aquele conforto que nós chamávamos de liberdade. E para superar esta fase, para voltar a ter paz no nosso lar, nós fomos ao manual dos manuais, tivemos que ir para a Bíblia, tivemos que pedir a ajuda de Deus e notem que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 40, que narra aquele acontecimento que o apóstolo Paulo e Silas foram na cidade de Filipos e fizeram uma campanha evangelística naquela cidade e acabaram sendo presos. Vocês conhecem a história e quem não conhece até motiva a ler. Basicamente eles expulsaram o espírito demoníaco de uma rapariga, o que colocou em xeque os ganhos dos senhores daquela rapariga e acabaram sendo julgados, mas antes de serem presos e estarem fechados naquela cela, eles foram açoitados, foram humilhados. E o que é que eles fizeram? Primeira coisa, o que é que eles fizeram? Eles não se deixaram abater. Eles não se deixaram esmorecer. Está certo que não foi por um longo período, isso é verdade, mas eles louvaram, eles glorificaram, eles exaltaram o nome do Senhor.
E Deus ouviu a sua oração, aquele lugar foi estremecido, houve literalmente um terremoto que partiu a cadeia, que partiu as prisões, que partiu o jugo, e Paulo e Silas não fugiram da sua prisão. Eles esperaram que Deus lhes desse vitória. Amém? Está certo que aquela prisão foi por um curto período de tempo. Mas se abrimos em Filipenses capítulo 1, versículo 13 e 14, onde Paulo também estava preso, mas por um longo período de tempo, olha o que ele disse. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente e sem temor. E tu? Sentes-te preso dentro de casa? Essa pergunta eu fiz para mim próprio. E graças a Deus que hoje, fruto também de uma renovação, fruto de um compromisso, fruto de tudo isto que vai gerando no nosso coração à medida que nós nos aproximamos de Deus, sim, estamos presos dentro de casa porque efetivamente nós não podemos sair lá fora. Mas hoje eu e a minha família estamos presos dentro de casa, mas estamos presos com Jesus, assim como Paulo esteve. E aproveitamos o tempo para quê? Para ler a palavra de Deus, para ouvir pregações, aproveitamos o tempo para telefonar para amigos, para telefonar para a família, para telefonar para os irmãos, para aproveitar para gravar um vídeo, a partilhar essas experiências e estas bênçãos com todos vocês que estão a ver este vídeo, não é? E eu recordo-me que dentro de todo este processo de dificuldades que estávamos a ter, realmente eu parei e perguntei-me a mim próprio, se lá em Gálatas 5:22, que fala sobre os frutos do Espírito, que diz que nós temos que ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, será que eu estou a ter isso? Será que eu estou a viver essa realidade? E se não, por quê? Faço essa pergunta a ti, faço essa pergunta a ti próprio. Porque a verdade é esta, que existem pessoas que efetivamente estão presas, mas a sua mente está livre, e já existem outras que eles vivem em liberdade, mas a sua mente está totalmente bloqueada, está totalmente encarcerada. Graças a Deus, o Senhor deu-nos vitória, e este é o testemunho de vitória que eu quero partilhar convosco. Que, assim como, vocês lembram o que o profeta Jeremias disse? E buscar-me-eis e me achareis. Quando acontecer o quê? Quando me buscardes de todo o vosso coração. E vocês também podem achar Jesus. Amém? E passarem uma quarentena, e passarem este tempo que está a ser um tempo de provação para muitas famílias, um tempo de dificuldade para muitas famílias, isto pode ser um tempo de vitória, pode ser um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo até de crescimento espiritual. Por isso, quero orar, quero fazer uma oração específica nesse sentido. Quero orar por ti. Amém? Amado Deus, grandioso e poderoso Rei da Glória, obrigado, Senhor, pela esta vida que tirou este tempo para ouvir este testemunho, esta partilha, esta pequena reflexão. Senhor, obrigado por esta preciosidade, Pai. Abençoa a vida de quem está a ver este vídeo e peço-te no nome do Senhor Jesus, Pai, que renoves, que restaures, que enchas do Teu Espírito Santo, Senhor, e que possamos todos crescer cada vez mais na Tua presença, que possamos cada vez mais abrir o nosso coração e deixar, Senhor, que a Tua palavra faça morada, que o Teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, ganhe espaço dentro de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, não me esquecendo também todos aqueles que estão a passar por outras provas, que não sejam necessariamente provas relacionadas com enfermidades da mente, dificuldades do coração, Pai, mas dificuldades de saúde, dificuldades monetárias, Senhor, ser com quem precisa de ajuda, Senhor, abençoa no nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo aquilo que tens feito e obrigado por tudo aquilo que ainda vais fazer, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, meu Deus, neste tempo de quarentena, a ter o mesmo sentimento que Paulo teve, Senhor, que é, eu estou preso, mas a minha mente está livre. Eu estou encarcerado, mas eu estou aqui enjaulado, estou aqui bloqueado, a minha liberdade está condicionada, mas eu estou com Cristo, eu estou preso com Jesus, eu estou contigo, Senhor, e queremos estar todos os dias da nossa vida, Senhor. Amém, amém e amém. Deus é bom. Quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar
mais uma vez aqui, com saúde, e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado em meu coração. Gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo de número 11, e versículos do 1º até o versículo de número 4, que diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã, Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E o versículo 4 diz assim: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. É um texto bastante conhecido de quase todos, eu creio que muitos irmãos, muitas irmãs conhecem a história da ressurreição de Lázaro. É uma mensagem que muito pregada, na verdade, bastante estudada também. E acredito que é algo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, porque na altura em que Marta e Maria estavam vivendo, passando por essa situação, elas pensaram talvez que Jesus Cristo tinha partido da sua cidade, tinha ido embora da sua região, e talvez elas pensaram que agora nunca mais iriam ver o Senhor e que a situação que eles estavam enfrentando era muito difícil. Lázaro estava doente, como nós lemos, e mais tarde ele viera a morrer, só que antes eles avisaram a Jesus. E como Jesus era muito amigo de Lázaro, elas pensaram que, como nós vamos avisar o mestre, ele vai vir correndo ou vai liberar uma palavra da onde quer que ele esteja e nosso irmão vai voltar à vida. E nós vamos lendo a história, vamos ver que não é isso que acontece, não é? Após Jesus receber a notícia de que Lázaro estava doente e que estava à beira da morte, Jesus ainda fica 2 dias após receber a notícia onde ele está. E isso às vezes a gente pensa que parece que é como se Cristo estivesse fazendo pouco caso da situação, não é? Mas na verdade não. Na verdade, o que estava acontecendo deveria acontecer para que o nome do Senhor fosse glorificado na enfermidade que Lázaro estava. Eu recentemente escutei algumas frases, escutei alguns estudos e até anotei aqui no caderno uma frase que eu li bastante interessante, que é o que se passava com Marta e Maria naquela altura, que é a respeito do conhecer a situação, né? Que às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, não entendemos o porquê, não entendemos qual é o significado do que está acontecendo. E um filósofo bem conhecido diz que nós não entendemos aquilo que nós não conhecemos. Ou seja, se nós não temos conhecimento sobre tal situação, não dominamos tal situação, a gente não entende, não consegue compreender aquilo que está acontecendo e o porquê que está acontecendo. E é realmente o que acontece, não é, na atual sociedade, da maneira em que nós estamos agora, né? Nós não sabemos o desenrolar desta situação, apenas estamos vivendo. Nós não conhecemos o final dela, né? Nós não temos como saber o que vai acontecer no final. Nós não conhecemos, por isso nós não entendemos. E eu vejo que o que estava acontecendo com Marta e com Maria era algo muito semelhante, por não entender o que estava se passando com Lázaro e por não entender o porquê que Jesus Cristo não mandou dizer pelos próprios informantes que foram até ele, não disse nada, simplesmente ficou mais 2 dias onde ele estava. E nós, muitas vezes, nós somos cristãos, né? Temos muito... As pessoas parece que esperam muito da gente, porque eles não acreditam que o que a gente faz é por Cristo. Eles acreditam que nós estamos ganhando algo em troca, que estamos ganhando algo que na verdade nós não estamos ganhando. Não fizemos isso por dinheiro, não fizemos isso
por tesouro algum, fazemos isso apenas porque amamos, não é? E nos perguntam às vezes se Deus existe, o porquê que Deus deixa com que essas coisas aconteçam, né? Muitas vezes já me perguntaram até, eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse, as crianças inocentes, por exemplo, não morriam, famílias que não têm nenhum vínculo religioso não morriam, não é? Ou então agora ultimamente tenho visto algumas reportagens e tenho visto muitas pessoas, muitos cientistas, onde brincam, alguns até blasfemam de Deus, dizendo que Ele não existe, porque se Deus existisse, por exemplo, por que é que deixou acontecer as situações que aconteceram com, por exemplo, os nazistas na Alemanha, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, pessoas inocentes morrendo? Que Deus é esse que existe, parece não se importar com estas pessoas, não é? Mas eles falam de coisas que eles não conhecem, né? São de coisas que eles apenas ouvem falar, ou são apenas dados científicos, são números. E a Bíblia fala que, Paulo fala que como nós somos nascidos de humanos, nós somos seres humanos, ou seja, temos a tendência, temos infelizmente impregnado em nós o pecado. Isso não é eu não queria dizer que é um castigo, porque Deus não castiga, isso é uma opção que o ser humano teve, que ele tinha a oportunidade de escolher não pecar, e pecou. E para que isso não ficasse de uma maneira como se fosse uma justiça sobre o ser humano, o pecado, então Deus envia Jesus Cristo para morrer por nós, para nos dar então uma oportunidade de, mesmo sendo pecadores, nos dar uma oportunidade de se redimir, que é através de Jesus Cristo, através da morte dele na cruz do Calvário. Ou seja, nós somos seres humanos, e enquanto nós não aceitarmos a Cristo, não nascermos de novo pelo Espírito, que foi o que Cristo tentou explicar para Nicodemos e ele não entendia o que estava acontecendo, mas se nós não nascermos do Espírito, nós não vamos conseguir compreender o mundo espiritual, ou seja, vamos ser como essas pessoas. Não são todos os cientistas, na verdade, uma minoria de cientistas que não creem em Deus, que não acreditam em Deus, e ficam julgando, não é? Colocando toda a desgraça alheia, toda a desgraça do ser humano, todas as dificuldades que o ser humano enfrenta, a culpa de Deus, como se Deus fosse culpado por uma decisão que nós temos a liberdade de tomar. E nesses dias que estão passando eu tenho acompanhado muito isso, e vejo muitos deles falando isso. Se Deus existe, por que permitiu isso? O porquê que permitiu aquilo? O porquê que não fez diferente? Por que não interveio de uma maneira diferente? Mas se eles fossem pessoas espirituais como nós cristãos somos, nós entenderíamos justamente o que Cristo falou para Marta. Marta e Maria, quando levaram a notícia até Jesus, elas estavam pensando apenas com o seu sentimento humano, né? Porque são seres humanos, isso é natural. Mas quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, fiquem tranquilos, porque essa enfermidade não é para a morte. Se os discípulos tivessem encarado aquilo como uma maneira humana, eles entenderiam: esse Jesus está maluco, esse Jesus está doido, como é que não vai ser? Lázaro está morrendo e ele não vai fazer nada. Mas Jesus Cristo automaticamente se retoma ao mundo espiritual e fala que isto é para que a glória do Senhor, a glória de Deus seja manifesta através dessa enfermidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas coisas que acontecem no nosso mundo físico, ou se não todas elas, tem muito a ver com o mundo espiritual. Eu conversava um tempo atrás com o pastor Antônio Nunes e nós conversávamos a respeito disso, que o mundo físico reporta o que está acontecendo no mundo espiritual, se materializa aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, e isso é um fato. Acho que não é só cristão, isso é uma questão universal para todos os seres humanos, e aqueles que se dedicam de alguma forma à espiritualidade, no sentido de tentar compreender o mundo espiritual que existe, é real. Nós sabemos disso e vimos que muitas situações que acontecem no nosso mundo físico é uma consequência do mundo espiritual. São batalhas espirituais que acontecem, nós não enxergamos, não vimos. Muitos de nós temos o nosso sentido, vamos dizer assim, muito próximos da realidade,
acabamos sentindo uma forma de opressão, ou às vezes até tem pessoas que sonham, não é, com batalhas espirituais, porque estão tão dedicadas àquilo, estão tão focadas naquilo que acabam por tentar compreender o que se acontece. E eu vejo muito isso, irmãos, muitas pessoas tentando justificar os erros, colocando apenas o mundo natural, expondo apenas o mundo natural, expondo apenas uma consequência natural. Não explicam ou não colocam em xeque o porquê daquela situação. Hoje eu compreendo que é porque elas não conhecem, elas não se esforçam para conhecer, e nós cristãos sabemos que o que acontece com nós, com o cristão, com a Igreja de Cristo, tudo isso é para o nosso bem. Às vezes alguém pode pensar, mas a morte também é para o nosso bem. Infelizmente a morte é uma consequência do pecado, ao qual eu e você não podemos fugir. Mas para o cristão, a morte não é o fim. Paulo diz que para ele viver era Cristo e o morrer para ele era lucro. Por quê? Porque Paulo era um imitador de Cristo, ele queria sofrer como Cristo, ele queria fazer tudo da vida dele por Cristo. Ele não se importava de ficar preso, desde que a prisão dele fosse para glorificar o nome de Jesus Cristo. Ele não se importava se ele tivesse que enfrentar, como foi o caso, ser morto, ser decapitado ou sofrer flagelos em seu corpo, ser acorrentado ou até mesmo tirado pensando que ele era maluco. Ele não se importava nada disso, desde que tudo que ele estivesse passando, o nome de Cristo fosse glorificado. E nós hoje, na situação em que nós estamos, no momento em que nós estamos enfrentando, nós devemos entender que para tudo existe um propósito, para tudo existe um motivo, existe um porquê. No caso de Marta e Maria, que é o nosso texto, nós vimos que elas não entenderam o porquê de Lázaro estar doente, mas Cristo sabia o porquê. Sabia que ele precisava ficar doente. Olha bem, parece estranho, mas ele precisava ficar doente, precisava a doença se agravar e precisava que ele morresse. Por que precisava que Lázaro morresse? Para que o nome do Senhor fosse glorificado através da enfermidade que Lázaro estava enfrentando e que causou a morte. Hoje, nessa pandemia, onde quase todos estamos confinados em casa, estamos já desde o início de mais da metade de fevereiro em casa, já agora previsão para abertura agora em março, não é? Algumas coisas não sabemos se isso vai realmente acontecer. Muitas vezes já nós nos perguntamos, não é? Onde é que Deus está? Por que Deus permite essas coisas? É porque o nome do Senhor vai ser glorificado através destas coisas. O nome do Senhor vai ser glorificado através dessa pandemia. Nós vimos que muitas pessoas usavam a igreja como palco, por exemplo, e agora não podem mais. Muitas pessoas usavam a igreja apenas como motivo para fazer alguma coisa, no caso de iam à igreja apenas para agradar alguém, não ao próprio Deus. Iam na igreja para agradar um familiar, para agradar uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa, um filho. E hoje a igreja se encontra fechada. E nós vimos que são poucas as pessoas que continuam na insistência de buscar a Deus. Eu creio que é o momento em que Deus está separando, não é? O joio do trigo, sabe? Deus está colocando, mostrando, na verdade, quem realmente serve e quem realmente não serve. Aqueles que servem vão permanecer com ou sem pandemia. E aqueles que não servem, que usavam a igreja, ou que usavam a oportunidade que tinham para a glória para si próprio, e esses estão caindo, estão perecendo. Por quê? Porque a fé deles não é sólida. A fé deles não é sólida em Cristo. A fé deles é uma fé onde busca um amor, é um amor onde busca interesse próprio. Não é isso que nós aprendemos. Aprendemos que nós devemos amar uns aos outros e amar a Cristo acima de todas as coisas, independente de eu ganhar alguma coisa ou de eu perder alguma coisa. E eu vejo que Jesus Cristo nos ensina justamente isso. Nos ensina a amar uns aos outros, nos ensina a ser melhor
para que o outro possa ser melhor também. Até eu anotei uma outra frase de um outro pensador, alguém que esse crê em Deus e sabe a história de Cristo, conhece e faz parte de uma denominação, e ele fala que a vida de Jesus na Terra foi apenas para uma coisa. Nós nos perguntamos, é uma pergunta que a ciência tenta descobrir, que todos nós, seres humanos, queremos entender, que é o porquê estamos aqui, não é? Nós cristãos sabemos, mas é uma pergunta universal: por que estamos aqui? O que nós temos que fazer aqui? Como é que eu devo viver para ser feliz? O que eu devo fazer para minha vida valer a pena? Porque qual é o sentido da vida? Qual é o sentido que a vida tem para mim? E esse estudioso e pensador diz que essa resposta está na vida de Jesus Cristo. E ele entende que o prazer da vida, o sentido da vida, o sentido para uma vida feliz, o sentido para nós darmos um sentido para a nossa vida, é que a vida só tem sentido quando nós dedicamos a nossa vida totalmente ao outro. O sentido da vida, então, é dedicar a nossa vida para que o outro seja feliz. Isso é o sentido que Jesus Cristo nos mostrou. Porque se nós formos ver, os milagres que Ele operou nunca foi para Ele. As coisas que Ele fez nunca foi pensando nele. Sempre foi pensando nas outras pessoas. E o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo para justificar o sentido da nossa vida? Adoramos a Deus porque Ele merece, ou adoramos a Ele porque adoramos a Ele? Apenas adoramos porque está escrito que temos que adorar a Deus, então mesmo sem vontade eu adoro a Deus porque é para adorar a Deus. Não é assim, mas nós devemos entender que o sentido de nós estarmos aqui é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, nos doar por essa causa. Independente se por causa disso nós temos que ficar em casa, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer o que for, desde que isso seja para ajudar, desde que isso seja para glorificar o nome do Senhor, então isso é válido. Nós sabemos que Deus recebe o nosso esforço, recebe o nosso sacrifício em forma de louvor. Então tudo aquilo que nós fizermos para glorificar o nome do Senhor, Ele recebe. Quando fizemos sem interesse próprio, quando fizemos sem interesse de nos vangloriar por causa daquilo. Quando Cristo vai até Marta e Maria, quando Ele sai da onde Ele está e vai então ter com Lázaro, Lázaro já está morto, Lázaro já está inclusive dentro de uma tumba, não é? A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo manda que eles tirem a pedra, ou seja, Lázaro já está lá, já está cheirando mal, já faz 4 dias que Lázaro está lá dentro, e Jesus chega com uma naturalidade, uma coisa para Ele algo tão comum, porque Ele chega a dizer que Lázaro não está morto, Lázaro está apenas dormindo, Lázaro está apenas tirando um cochilo, está tirando um sono. Só que como eles estão tão aprisionados nesse mundo natural, nesse mundo onde eles não entendem, eles não conseguem enxergar que Lázaro está apenas dormindo. E Jesus Cristo então vai e diz: Lázaro, sai para fora, não é? E Lázaro então sai daquela tumba. E eu não tenho dúvida de que daqui a algum tempo, irmãos, Jesus Cristo vai dizer para nós também que é para nós sairmos de onde nós estamos, que já acabou a pandemia, que já acabou o sofrimento. Para alguns pode parecer: Robertson, isso aí não vai ser agora, isso vai demorar muito tempo. Mas eu estou falando para você que é espiritual. Você que é espiritual compreende o que eu estou dizendo. Não vai demorar muito em que eu e você vamos poder fazer aquilo que nós queremos fazer, que é adorar a Deus na sua presença lá no céu, juntamente com os nossos amigos, juntamente com a igreja, juntamente com todos os irmãos que nós perdemos outrora. Para encerrarmos, eu queria apenas dizer que Deus está no controle de todas as coisas e está no controle de todas as situações. Não importa se nós estamos passando por dificuldade ou não estamos passando por dificuldade, Deus está no controle de tudo. A sua soberania, o seu amor por nós é imenso. E não vai ser uma pandemia que vai
parar com o seu amor, não vai ser uma pandemia que vai parar a igreja. Então devemos nos manter firmes, nos manter focados, nos manter sedentos por Deus e buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto ainda é dia, enquanto nós ainda podemos achar. Porque vai vir a noite, a Bíblia fala. E nesse momento que chegar a noite, ninguém mais vai trabalhar. Pessoas estarão angustiadas, perguntando por que eu não olhei, por que eu não dei crédito. Mas nós hoje estamos avisando e dizendo que Deus é por nós. E tudo o que acontece é para que eu e você sejamos abençoados e que o nome dele seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus, você e a sua família. Amém. Sabemos que o amor de Deus é a coisa mais maravilhosa e incompreensível. Sabemos que esse amor nos inunda, nos enche. Esse amor nos transforma. Foi por esse amor que fomos atraídos a Ele e é por este amor que nos mantemos com Ele. Que possamos louvar de todo o coração. Sei que estás aqui.
Yeah.